Bom dia, gurizada. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo. Trigonometria, triângulos quaisquer. Cara, é importante pra caramba esse conceito. Fecha quase, não vou dizer que fecha, né? Mas ele é um dos conceitos mais importantes da geometria plana. Ele contempla, ele fecha na realidade a trigonometria, né? A gente viu em triângulo retângulo, só que tem triângulos que não têm ângulos retos, tá? Então, eles são contemplados por esse estudo. Porém, triângulos quaisquer inclui os retângulos também. Então, isso que nós vamos estudar hoje serve também para triângulo retângulo, ok? Só que o que a gente já tem para triângulo retângulo, ele não... Como é que eu posso dizer? Ele não é necessário isso. Tá? Daí fica desnecessário lei dos senos e cossenos para triângulo retângulo, porque a gente sabe, né, que a gente com aquilo já se vira, né? Teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente, beleza? Tá, então vamos lá. Pessoal, aqui, lei dos senos e lei dos cossenos. Eu dei um exemplo aqui de um triângulo qualquer, com ângulos alfa, beta e teta, né? Um triângulo ABC. O que seria a lei dos senos e lei dos cossenos? Então assim, ó, pessoal, de novo, demonstração, da onde vem, está nos livros e eu faço presencialmente com vocês. Aqui é mais pra gente ir direto ao ponto, tá? Eu vou mostrar as fórmulas para vocês e mostrar exemplos de aplicação. Então, o que é a lei dos senos? A lei dos senos é a lei que relaciona os lados com os senos dos ângulos opostos. A lei do seno diz que se eu pegar, por exemplo, o lado A e dividir pelo seno de alfa, que é o ângulo oposto a A, dá o mesmo que B dividido por seno de beta, que dá o mesmo que C dividido pelo seno de teta, tudo bem? Que dá o mesmo também que 2R. O que é esse 2R, professor? Porque assim, ó, uma das demonstrações possíveis disso é com esse triângulo sendo inscrito numa circunferência, tá bom? Se é inscrito, quer dizer que é a menor circunferência possível por fora dele, tá? O que a gente tem, pessoal? Eu tenho que, nessa circunferência imaginária, o raio dela também se relaciona com a lei dos senos. Então, se tiver um triângulo inscrito, eu posso relacionar com a lei dos senos, fazendo que toda essa relação é igual a 2R também, beleza? E a lei dos cossenos, o que é? A lei dos cossenos, ela relaciona, basicamente, lados com um ângulo só. Como assim? Eu escolho um lado para início. Então, vamos lá, eu escolho o A. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Tudo bem? Então, por enquanto, tá muito parecido com uma coisa que a gente conhece. Eu acho, pelo menos, que tá, né? Só que agora a gente completa. Menos 2 vezes esse sem o quadrado, vezes o cosseno do ângulo oposto ao que eu comecei. Beleza? Nota, então não existe uma lei do cosseno só, né? Claro, existe uma lei do cosseno só, perdão. Mas assim, para cada triângulo eu posso escrever 3 relações diferentes. É isso que eu estou querendo dizer. Se eu começar com A, eu tenho que lembrar que o final, o cosseno relacionado ao ângulo, é o oposto ao A. Se eu começasse com B, professor, ficaria assim. Aqui a ordem não importa. Menos 2 vezes agora A vezes C, vezes o cosseno de quem? Quem é o ângulo oposto a B? É beta. Beleza? E se eu começar com C, aí ficaria C quadrado, daí ficaria B mais A, ou A mais B, tanto faz, 2 vezes BA, vezes cosseno de quem? O ângulo oposto a C é teta, tudo bem? Então, assim, a lei dos cossenos é isso. Falando de uma maneira bem simples, quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso outra coisa? Cara, assim, ó, para não confundir, se eu tenho num triângulo mais ângulos do que lados, ou seja, eu tenho mais ângulos, eu tenho 2 ângulos, que daí eu tenho já os 3, porque o que acontece? A partir do momento que tu tem um exemplo de triângulo que tenha 2 ângulos, tu tem os 3, porque a soma dos ângulos internos é 180, tá? O problema é quando um só. Se tu só tens um, tu não tem como saber os outros 3 sem outras informações adicionais, tá? Pela soma fica vago aqui. O lance é o seguinte, se eu tenho 2 ângulos, óbvio que eu tenho 3, geralmente lei dos senos que eu vou usar. Aqui mais tem ângulos relacionados. Se eu tenho um ângulo só, geralmente é lei dos cossenos que eu vou usar, tá bom? Esse é mais ou menos um macete que nunca falha, tá? Primeiro exemplo, encontrar x e y, pipoca, para de chorar.
x e y, tá? Nesse triângulo. Eu vou completar aqui. Se aqui é 15, aqui é 135, então dá 140, 150, aqui é 30 graus, tudo bem? Beleza? Então aqui tem várias maneiras de fazer. Ó, eu posso usar a lei dos senos e fazer que raiz de 2 sobre seno de 30, é importante que uma informação eu tenha completa, porque daqui sai um número, é igual a y sobre seno de 15, que é igual a x sobre seno de 135, tudo bem? Beleza? Então o lance é o seguinte, dá para descobrir tudo ao mesmo tempo? É óbvio que não. É óbvio que não. Como que eu vou fazer? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou pegar primeiro esse cara e esse cara, tá? Então fica assim, ó. Raiz de 2 sobre seno de 30, que é 1/2, é igual a x sobre seno de 135. Pessoal, matéria do ano passado. Matéria do ano passado. Como que a gente faz para ver o seno de 135? Daí vamos lá, ó. Aqui, 135 está no segundo quadrante. Aí eu verifico geralmente quanto é que falta para x, tudo bem? 135 para 180, eu tenho um ângulo de 45 graus. Então, seno de 135 é a mesma coisa que seno de 45. Agora, eu tenho que verificar qual é o sinal do quadrante. No seno é isso que eu tenho. Tudo bem? Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a seno de 35, porque ambos são positivos, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Esse cara dá raiz de 2 sobre 2. Os ninjas do Enem já podem cortar o 2 com 2, porque quando tem caras em lados diferentes da igualdade fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, eu posso cortar. E eles são iguais, tá? Então, nesse caso, é só passar para cá multiplicando. Fica raiz de 2 vezes raiz de 2 é o teu x. Logo, o teu x é raiz de 4, que é 2. Tudo bem? Logo, o teu x é 2. Agora, como que eu vou fazer a segunda parte? Tá? Que seria sobre seno de 15. Professor, eu não sei seno de 15. Sabe sim, a gente já viu isso ano passado, tá? Que é utilizando a fórmula do seno de A menos B. Lembra? Seno de A menos B, que é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Tá? Lembra dessa fórmula? Para o vídeo não ficar muito grande, isso direto, pessoal, vai dar raiz de 6. Depois eu faço isso aqui na outra folha. Então, ó, seno de 15, fazendo pela fórmula da transformação trigonométrica, da raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? Qualquer dúvida a gente faz de novo isso aqui, não tem problema. Vai ficar assim, então, ó. Esse lado, raiz de 2 sobre 1/2 é igual a isso aqui. Y sobre raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Passa multiplicando, tá? Aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes o inverso do de baixo. Vezes esse cara que está multiplicando. Opa. Tá bom? Então, ó. Divisão de fração. Mantém o de cima e multiplica pelo de baixo ao contrário. Beleza? Beleza? Tá? Aí ficou assim. Esse cara passou multiplicando. Fica assim, tá? Então aqui o que eu tenho, ó. Vai ficar, deixa eu só ajeitar aqui para caber na filmagem. Tá. Aqui vai ficar 2 raiz de 2, que multiplica isso e isso. Então fica 2 raiz de 2 vezes raiz de 6. Fica 2 raiz de 12, tá? 2 raiz de 2 vezes raiz de 6. Raiz com 2 raiz de 2 vezes raiz de 6. Dá 2 raiz de 12, tá bom? E 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 12 vezes 2, que dá 4, tá bom? Menos 4. Beleza? Esse vezes esse vezes esse. Tudo bem? Sobre 4. Igual a y. O que é raiz de 12? Raiz de 12 é raiz de 4 vezes 3. Tá bom? 4 é 2 ao quadrado. 2 sai. Então, aqui fica assim, ó. 4 raiz
de 3 menos 4 sobre 4. Beleza? Opa, burro, tá bom? Esse cara é 2 raiz de 3. Vezes 2 dá 4 raiz de 3, tá aqui. Menos 4 sobre 4. Simplifica todo mundo por 4, em cima e embaixo fica y igual a raiz de 3 menos... Oh, meu Deus, perdão. Y igual a raiz de 3 menos 1. Beleza? Beleza? Vamos fazer esse segundo exemplo aqui, ó. Rapidinho. Tá, eu vou fechar a lei dos senos aqui, então eu faço o próximo com lei dos cossenos. Não vou fazer não, porque senão vai dar problema. Então vamos lá, rapidinho aqui. (60) 3 e ele quer saber esse x, tá? Então aqui, ó, eu tenho dois lados e um ângulo só. Isso já me indica que é lei dos cossenos, beleza? Porque eu tenho menos ângulos. Eu tenho um ângulo só, lei dos cossenos, tá? O meu lance é o seguinte, com quem eu começo? Eu tenho que saber muito bem com quem eu começo. Se é com esse lado, com esse lado ou com esse lado. Pessoal, a escolha do começo é dada pelo quê? Por alguém que eu saiba o ângulo oposto, ou que eu saiba o cosseno do ângulo oposto. No caso, eu só tenho esse ângulo, então óbvio que eu tenho que começar com x. X quadrado é igual a 1 quadrado mais 3 quadrado menos 2 vezes esse, vezes o cosseno de 60, tá? Então fica lado ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado menos 2 vezes esse, vezes o cosseno do ângulo oposto. Bora. X quadrado igual a 1 mais 9 menos, isso dá 6. Cosseno de 60 é 1 meio. X ao quadrado é igual a 10 menos 3. X ao quadrado é igual a 7. X é mais ou menos raiz de 7. Mais ou menos não, porque eu estou num problema de geometria. Então, o x é raiz de 7 positivo. Beleza, pessoal? Então, lei dos senos, lei dos cossenos, é isso aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo do gordo.